Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula de redação. Hoje é sexta-feira, então, nas quintas e sextas nós teremos a aula de redação. Eu vou retomar um pouquinho sobre a redação dissertativa argumentativa, com um enfoque na redação do Enem e, mais precisamente, na conclusão da redação de vocês. O que a gente sabe, então, sobre a redação que o Enem pede para os alunos fazer? Primeiro, que eles vão apresentar um tema. Depois desse tema, vocês vão criar uma tese em cima. Vocês vão defender a tese, porque a tese é a tua opinião, é o teu ponto de vista sobre o tema. Depois disso, você vai argumentar lá no teu desenvolvimento, né? No parágrafo de desenvolvimento. E, por último, a proposta de intervenção. O Enem exige que o aluno, na conclusão, dê uma proposta de intervenção pro tema da redação. Então, é uma parte muito importante, tanto é que é a quinta competência que eles avaliam, né? Então, é uma etapa muito importante para vocês realizarem. E eu percebi que a redação de vocês fazem uma introdução muito boa, um desenvolvimento muito bom, mas quando chega na conclusão, falta alguma coisa. Então, eu tô fazendo essa videoaula para eu mostrar para vocês o que mais que vocês podem fazer na conclusão de vocês, que vocês estão deixando passar ou não conseguem, ou tem dificuldades nessa parte. Tá, então, eu tenho o tema, tenho a tese, tenho os meus argumentos, mas o que mais que eles pedem? Então, primeiro que a minha dissertação, ela tem que ser um texto em prosa, ou seja, tem que ser em parágrafos. Os temas que o Enem dá, eles são de ordem social, científica, cultural, política. Já falei sobre a tese, que a tese é o teu ponto de vista, a tua opinião que você tem, você vai ter que defendê-la, né, com os argumentos, e esses argumentos, eles precisam ser consistentes, né, a gente também já falou em sala de aula sobre os argumentos, né, e estruturados com coerência e coesão. E o tema, né, proposto, vocês têm que cuidar para não fugir do tema, né, da redação de vocês. Então, como eu já falei, a quinta competência que eles pedem lá na cartilha é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. É importante ressaltar que as provas de redação do Enem normalmente abordam temas complexos, muitas vezes problemas de difícil resolução, de ordem social, científica, cultural ou política. Por isso, você pode apresentar as mais diversas formas de intervenção, desde uma sugestão de combate até uma solução efetiva da questão em foco. Então, tomem cuidado que vocês precisam apresentar uma proposta de intervenção, mas que essa proposta, ela pode ser ou uma sugestão ou até algo que seja efetivo mesmo, né? Então, não vocês, às vezes vocês têm muito receio de escrever na conclusão de vocês, porque vocês acham que a proposta de vocês é fraquinha, que não vai fazer diferença sobre o tema. E não é bem assim, né? Vocês não precisam dar uma proposta que mude todo o rumo desse tema. Que bom se você conseguir, isso é ótimo. Mas se você não tem uma solução efetiva para o problema, você pode dar uma sugestão, tá? Então, sempre tenham em mente que vocês precisam dar uma proposta para a solução do problema. Lembra, a gente falou do coronavírus, que vocês tinham medo, não medo, mas que vocês não conseguiam fazer a conclusão porque era um tema muito difícil, muito complexo, muito novo, que ainda não tinha sido
que ainda não tem uma vacina, ou não tem algo que acabe com o coronavírus. Mas não é essa a intenção. A intenção é você dar uma proposta, mesmo que ela não seja efetiva. Elaborar essa proposta de intervenção representa uma ocasião para que você demonstre seu preparo para exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Então, se vocês pegarem lá um tema mais social ou político, bandido bom é bandido morto, ou que a morte é a solução. A gente tem que tomar cuidado com isso, não ser muito radical, tá, gente? Então, cuidar com os direitos humanos. Você deve usar seus conhecimentos desenvolvidos ao longo de sua formação para a produção de um texto, no qual, além de se posicionar de maneira crítica e argumentar a favor de um ponto de vista, você possa indicar uma iniciativa que interfira no problema discutido em sua redação. Então, tudo se interliga, né? Você tem o teu ponto de vista, você argumenta e depois você, a partir dessa tua argumentação, você dá uma sugestão para o problema ali na sua redação. A proposta de intervenção, ela tem que estar relacionada com o seu tema, com o que você defende, tá, gente? Então, tem que ser coerente com a tese, com os argumentos utilizados, já que ela vai expressar a tua visão como autor aí do teu texto, né? Assim, é necessário que a intervenção apontada responda aos problemas discutidos por você, mostrando-se articulada ao seu projeto de texto. Muitas vezes vocês fazem uma redação muito boa, com uma introdução, com um desenvolvimento muito bom, mas chega na conclusão e a redação enfraquece. E é uma parte muito importante para vocês. Então, além de dar a sugestão, além de dar, né, a proposta de intervenção, vocês têm que trazer informações sobre essa proposta de intervenção. Eu não posso só falar da minha sugestão e deixar ela solta. Eu já vou falar mais ali para frente o que vocês precisam adicionar a essa conclusão. Ao redigir o texto, busque apresentar uma proposta concreta, ou seja, que possa ser feita. E ela tem que ser específica ao tema. Eu não posso dar que nem eu já falei em sala de aula, vamos dar as mãos para resolver o problema. Não é assim. Tem que ser específica com o tema e consistente com o desenvolvimento das suas ideias. Para construir uma proposta elaborada, você deve não apenas propor uma ação interventiva, mas também um ator social competente para executá-la. Tá, eu vou dar a minha sugestão, mas quem que vai fazer essa sugestão? Se ela vai ser individual, familiar, comunitária, social, política, governamental, mundial. Então, vocês têm que ser bem específicos quanto a isso. Além disso, você deve determinar o meio de execução da ação, onde, quando, quem, e seu efeito ou finalidade, bem como algum outro detalhe. Então, quando vocês forem elaborar a proposta, a conclusão, procure responder as seguintes perguntas. Isso vocês anotem aí no caderno, grifadinho, para vocês terem, tá? Para vocês, quando falar em conclusão, já irem bem certinho aí a essas perguntas que vocês têm que responder na conclusão de vocês. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Quem deve executá-la? Como viabilizar essa proposta? Qual efeito ela pode alcançar? E que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Então, tentem sempre responder essas perguntas. Isso significa que você vai dar a tua sugestão, você vai falar quem que vai executar
essa intervenção, essa tua sugestão, e qual que é o efeito dela na sociedade. Então, eu vou trazer exemplos aí para vocês, que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Vamos pegar uma conclusão aqui de uma redação nota 1000 do Enem de 2018, onde o tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu peguei só a conclusão para mostrar para vocês. Assim, faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação em parceria com a mídia na educação da população, especialmente dos jovens, público mais atingido pela influência digital, acerca da necessidade do posicionamento crítico quanto ao conteúdo exposto e sugerido na internet. Isso deve ocorrer por meio da promoção de palestras que, ao serem ministradas em escolas e universidades, orientem os brasileiros no sentido de buscar informação em fontes variadas, possibilitando a construção do senso crítico. Além disso, cabe às entidades governamentais a elaboração de medidas que minimizem os efeitos das propagandas que visam incentivar o consumismo. Dessa forma, será possível tornar o meio virtual um ambiente mais seguro e democrático para a população brasileira. Eu respondi quase todas as minhas perguntas ali que eu apresentei para vocês. Quem que vai... Vamos primeiro, qual que é a sugestão? A sugestão aqui para solucionar o problema são as palestras que vão ser ministradas em escolas e universidades que vão orientar os brasileiros no sentido de buscar informações em fontes variadas. A minha sugestão. Quem que vai viabilizar a minha sugestão? O Ministério da Educação, em parceria com a mídia. Quem mais ali? Aí, além dessa sugestão, ele dá o autor dá outra sugestão, ó. Cabe às entidades governamentais a elaboração de medidas que minimizem os efeitos das propagandas. Então, ó, tô falando que o Ministério da Educação vai viabilizar uma sugestão, as entidades governamentais vão viabilizar a outra. E ainda eu fecho falando que dessa forma será possível tornar o meio virtual um ambiente mais seguro e democrático para a população brasileira. Olha os detalhes que eu estou trazendo para minha conclusão. Então, não é simplesmente dar uma sugestão, gente, tá? É eu trazer mais informações, deixar essa minha conclusão mais completa. E isso não sou eu que estou falando, é a cartilha do INEP, lá do participante do Enem. Então, tomem cuidado, sejam mais o completo possível na conclusão, apresentem a proposta, a sugestão, mas me contem para quem vai ler, quem que vai realizar essa minha sugestão, quem que pode fazer isso e que bem que ela vai fazer para a sociedade, tá? Então, sejam mais atentos, porque a introdução vocês estão indo bem, o desenvolvimento vocês estão indo bem, e agora com essas dicas vocês vão muito melhor na conclusão de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou disponibilizar o link para vocês da cartilha, se vocês quiserem dar uma lida, porque ele vai falar mais sobre as outras competências também. Então, fica a dica aí para leitura, que às vezes a gente não lê o que o órgão que tá apresentando o meu exame, que vai fazer o meu vestibular, a universidade, ou o próprio do Enem, a gente acaba não lendo o que eles vão pedir. Mas a redação é sempre, todo ano, é isso. Então, eu vou disponibilizar o link, leiam, né? Quem quiser ler, vai falar sobre as outras competências, e eu nessa videoaula só queria falar da conclusão. Então, anotem tudo isso no caderno de vocês,
principalmente aquelas perguntinhas que precisam ser respondidas na conclusão de vocês. Quando vocês forem fazer a redação de vocês, que eu vou deixar aqui um tema, tentem responder a todas essas perguntinhas. Sejam específicos na conclusão de vocês, tá? Não pode ser uma sugestão solta assim no ar, tá? Tem que ter a ver com o tema e vocês têm que trazer informações acerca dela, tá bem? Então, vamos nos conversando. Se tiverem dúvidas, podem me mandar e até a próxima. Tchau!